o nosso rendimento no trabalho, o nosso próprio progresso pessoal, se calhar também, não é? É de facto o produto de anos de trabalho em consultoria. Não é? É uma sistematização de know-how, de metodologias e de práticas que se relacionam com o desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. E de facto o meu primeiro livro está muito relacionado com esta temática, porque a procrastinação é uma coisa que acontece imenso dentro das empresas. E há algumas condições que ajudam a que haja mais procrastinação, nomeadamente sempre que há tarefas que são pouco apetecíveis e que isto é visível, digamos que dentro da cultura da organização há tarefas que nós consideramos menores. É natural que as pessoas a quem essas tarefas são atribuídas tenham uma maior tendência para procrastinar. Depois, há outra situação que é todas as tarefas que estão mal estruturadas. As pessoas não sabem muito bem como pegar nelas, por onde é que se começa, qual é o processo de desempenho. Qual é a forma de avaliação? Não há um resultado bem definido, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. Não sabemos exatamente como medir o sucesso nestas tarefas. Depois temos as tarefas que, de modo algum, estão, por exemplo, ligadas com a remuneração das pessoas. Fazer ou não fazer não tem nenhum impacto nem na minha carreira, nem no meu salário, nem na minha visibilidade para os outros dentro da organização, nem na minha credibilidade profissional. Então, quando somamos a isto tudo uma atitude, por exemplo, por parte das chefias, de dar muito pouca autonomia aos seus colaboradores, de restringir o campo de atividade, dizendo, bem, as coisas aqui não só têm que ser feitas, como têm que ser feitas à minha maneira. Eu não permito que alguém traga criatividade para, nomeadamente, desenvolver novas formas de executar as tarefas ou conseguir atingir novos resultados, talvez até melhores que os meus, que utilizo uma estratégia mais antiga, naturalmente testada por mim há vários anos, mas que é mais antiga. Se a chefia tem esta forma de relacionamento com as pessoas, é natural que as tarefas que são atribuídas com pouca autonomia tenham também maior tendência a ser procrastinadas. E, finalmente, há um outro aspecto que tem que ver com a própria relação de liderança. Porque nós falámos aqui, a Cláudia anunciou aqui, de facto, há um conjunto de coisas que são extremamente importantes de distinguir como causas, que são causas, digamos, patológicas do foro clínico. Depois, há as situações em que a procrastinação tem apenas a ver com algumas áreas da profissão da pessoa, não é a profissão como um todo, e dentro destas áreas, é o que eu estou a falar, no fundo estamos a falar de técnicas ou de tarefas que nós podemos utilizar de outra forma para resolver a procrastinação. E depois há a procrastinação como um todo dentro da nossa profissão, que aí estamos a meio termo. Não é uma situação global da vida da pessoa, não é uma situação específica de algumas tarefas, é, digamos, uma orientação mais global da vocação da pessoa para desempenhar aquela profissão, aquela função, ou para desempenhar aquela função dentro daquela empresa, naquelas condições. Neste sentido, o papel da liderança e das chefias e da própria gestão de recursos humanos é fundamental. Desde logo, nós podemos ligar a realização das tarefas a uma remuneração variável, nomeadamente, se formos mais produtivos, ganhamos mais do que se formos menos produtivos. Se produzirmos com mais qualidade, temos mais rendimento salarial do que se produzirmos com menos qualidade. Portanto, qualquer variável no salário ajuda a combater a procrastinação, mas depois há todo um aspecto relacional. A chefia tem como primeira responsabilidade para eliminar a procrastinação garantir que todas as pessoas têm conhecimentos fundamentais, que são conhecimentos de planeamento, saber como planear tarefas. Saber, se eu tenho uma tarefa muito grande, por exemplo, eu tenho uma tarefa que demora 5 horas a realizar se for realizada de seguida. Se eu dividir esta tarefa em 3 dias diferentes, quanto tempo é que esta tarefa vai demorar? Esta tarefa já não vai demorar 5 horas, vai demorar mais tempo, mais 25% do tempo exatamente. O que significa que se as pessoas que procrastinam têm à partida um problema que é bastante comum, que é um problema de distorção da percepção do tempo necessário. É muito comum, não é? Exatamente. Subestimam, eu consigo realizar isto muito facilmente. E depois, se não seguem as regras de planeamento que são adequadas, é natural que o trabalho vai sair fora de prazo, com baixa qualidade, em sofrimento e, naturalmente, com um nível abaixo daquele que a pessoa é capaz de dar. E é isto que define a procrastinação do ponto de vista mais prejudicial para a pessoa. Que se distingue, eu diria aqui, há duas estratégias do ponto de vista das empresas. Há estratégias de procrastinação passiva,
e às estratégias de procrastinação ativa. As estratégias de procrastinação ativa, a pessoa não é um procrastinador. É uma pessoa que tem uma boa capacidade de decisão, que não tem uma distorção de tempo, consegue planear as suas tarefas adequadamente, consegue realizar e tem, aliás, uma preferência por realizar trabalho sob pressão, sente-se bem a realizar trabalho sob pressão e consegue produzir trabalho a tempo e de elevada qualidade sob pressão. Ora, um procrastinador passivo tem uma baixa capacidade de tomar decisões por ele próprio, tem um déficit de planeamento, como falei antes, e tem um enorme grau de sofrimento por realizar as tarefas em cima da hora. E falo ou fora de prazo, com baixa qualidade, com níveis que ele seria capaz de dar de outra forma. Há aqui este aspecto do sofrimento que é fundamental para distinguir a procrastinação passiva da ativa, porque uma procrastinação ativa pode ser benéfica para o indivíduo. Eu posso adiar determinadas tarefas para amadurecer a minha reflexão sobre a melhor forma de as realizar. Posso adiar porque tenho outras tarefas que são de momento mais importantes e eu consigo realizar esta sob pressão e as outras é preferível não realizar sob pressão. Então, nestes casos, a procrastinação ativa é uma estratégia ativa de planeamento e de gerir tudo o que eu tenho para fazer na minha vida. Nesse caso, nós não podemos pôr estas pessoas no mesmo saco do procrastinador passivo, que é uma pessoa que sofre com o problema. Claro que um procrastinador ativo parece-me ser uma pessoa que se conhece a si mesma profundamente, bastante bem, não é? Sim, pelo menos conhece as suas estratégias para lidar com as tarefas e sabe que resultam, não é? Claro. O procrastinador passivo subestima o tempo necessário e está constantemente em sofrimento. E mesmo clinicamente os dados médicos indicam que a sua saúde sofre com a procrastinação. E toda a empresa sofre com isso? Toda a empresa, porque repare, nós temos tarefas que são desempenhadas por uma pessoa que têm um impacto em 10, 15 ou 20 pessoas dentro da organização. Logo, o atraso na minha parte do projeto vai criar um problema grande para toda a gente. Claro. E o Ricardo tocou aqui em algumas questões que, como ele mesmo disse, interferem, lá está, no foro psicológico da pessoa, do seu estado psicológico, se quisermos, e até com as suas características de personalidade.